Vamos à nossa abertura do mercado de hoje, sempre de olho nas melhores oportunidades. Nesta abertura, temos boas e más notícias, depende de como você está posicionado nas suas melhores ações. Privatização da Vale é confirmada pelo STJ. Como assim, Silas? Achei que Vale era uma corporation, ela é estatal? Vamos falar sobre isso porque eu vou compartilhar aqui com vocês as Golden Shares que o governo detém, essa classe de ações especiais, tá? Que dá o direito ao veto. Também temos aqui no nosso radar, na composição acionária da Vale, temos 8,76% do capital aqui a Previ, tá? Do Banco do Brasil. Então vamos falar sobre isso. Nesta manhã temos aí o indicador de atividade gerente de compra, o PMI industrial da China, que eu comentei com vocês na abertura de ontem. Falei, ó, às 22h30 da sexta-feira vai sair este indicador de faz preço. Vamos falar sobre ele. Também temos aqui uma PL do governo, tá? Elevando essa proposta para a CSLL e também o juro sobre capital próprio, que vai impactar o pequeno investidor. Eu, você, porque o juro sobre capital próprio está sendo aí, tem uma alíquota de 15% e agora a proposta é que vai para 20%, tá? Então, nesta sexta-feira foi enviada aí essa proposta, tá? Então vamos ficar aí esse projeto de lei aí do governo, tá? E é ruim pra gente que tá querendo aí fazer uma aposentadoria. Temos aqui no nosso radar nesta manhã, Luiz Barsi, a filha do Barsi, aqui comentou, tá? Mudança de juros não deve alterar a estratégia de ações, aqui de comprar sempre uma ação para dividendos. E aí, Sila, você concorda com isso ou não? Como que tá aqui a nossa bolsa, né? Então, temos aqui a curva de juros, tanto a de 2 anos quanto a de 10 anos, sinalizando, vou compartilhar minha visão nesta manhã com vocês. Também vamos falar dos rendimentos do XPLG11, também vamos falar aqui dos rendimentos aqui do VISC11, tá? Pra gente entender tudo o que está acontecendo. Vamos falar também aqui do XPML11, tá? Então também vamos falar que tem esse fato relevante, um comunicado ao mercado muito importante para quem tem. A Auren também trouxe um comunicado ao mercado importante, vamos trazer um pouco do gráfico nesta manhã, vamos falar um pouquinho dos fundamentos de Auren Energia. A Telefônica também trouxe um fato relevante, porque vocês falaram, Silas, continue trazendo Telefônica. Banco do Brasil, um comunicado ao mercado, vamos falar dos fundamentos, e Petrobras também temos aqui um fato relevante, tá bom? E aí, pairou aí muitas mensagens, tanto no nosso grupo fechado, quanto aqui nos vídeos anteriores sobre a Caixa SE3. Silas, o que aconteceu com Caixa SE3 que disparou? Pessoal, recentemente eu compartilhei aqui com vocês, ó, Caixa SE3 vai explodir, mais ou menos 2 dias atrás, tá, ó. Caixa SE3 vai explodir e citei aqui o que estava acontecendo. Ainda não divulgou o relatório mensal, tá? Então vamos ficar aí no radar, mas só que a gente tem informações importantíssimas sobre Caixa SE3 olhando o seu gráfico, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, caso você goste de conteúdo, porque todas as manhãs a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar, no mesmo horário, pessoal, e também sempre atualizando a nossa bolsa de valores, nossas melhores ações, tá? E coloque 1.5 porque tem bastante informação e eu não quero que você perca nada, tá? E já me deixa nos comentários, Silas, eu tô com o Precioso na mão. Se você está com o Precioso, você vai ganhar dinheiro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com essa privatização da Vale. A privatização da Vale é confirmada pelo STJ. Como assim, Silas? Como assim essa privatização? Já não aconteceu em 1997? Sim, aconteceu em 1997, mas só que, ó, essa decisão, o Superior Tribunal de Justiça emitiu uma decisão definitiva na última quinta-feira, 29, validando o processo de privatização da Vale. Essa decisão, de forma unânime, encerra uma longa disputa judicial que se estendia por 27 anos. Então aqui no Brasil é assim mesmo, demora 27 anos para encerrar um processo, às vezes nem vale a pena abrir o próprio processo, né? Às vezes você abre o processo, você vai até embora desse mundão e aí fica o processo aqui. E é isso. Então podemos ver que depois de 27 anos a privatização da Vale foi confirmada, tá? O não muda nada, o que a gente tem que ter em mente é o quê? Que a Vale também tá com seus fundamentos sólidos, eu acredito que está barata, tá? Tá descontada, mas só que o que pesa neste momento é essa participação do governo, né, na classe especial da Vale. As Golden Share, as ações preferenciais de classe especial, conhecidas como Golden Share, são de titularidade obrigatória do governo brasileiro e tem os direitos especificamente aqui atribuídos no nosso Estatuto Social. Qual que é o direito, Silas? Direito do veto, tá? Então, qual que é o veto aí? Ele pode vetar caso tenha aqui, ó, uma troca de denominação social, uma mudança de sede, caso também ela fale
não, agora a gente não vai mais explorar aqui as jaziguas, tá? As jazidas, a gente vai explorar aqui energia elétrica. Opa, então vou dar o veto, porque para mim, quando eu privatizei Vale, eu estava olhando para a extração do minério de ferro, não para energia elétrica. Então pode acontecer isso. Entre tudo isso aqui, ó, o direito de veto aqui que o governo tem, tá bom? Então dá aquele print aí maroto e depois dá aquela lida aí para você entender melhor sobre isso, tá? E também, pessoal, temos no nosso radar que a composição acionária de Vale, a Previ, tá, tem 8,76% e traz bastante ruído porque a indicação vem direto do Banco do Brasil. Então, por isso, a Vale ainda tem aquele ruidinho, né, que o governo faz preço aqui dentro da ação, tá? Isso não tira o brilho da Vale de estar negociando a um valor interessante, né? Porque nesse momento a gente tem Vale, ó, praticamente a menos que R$60. E um alvo interessante para as ações da Vale aqui seria a região de 70, olhando fluxo de caixa, olhando para minério de ferro, tá? E na segunda-feira a gente traz aqui atualizações sobre ele, tá bom? Então, ó, 59,26. Não faz tanto sentido negociar aqui. Respeitou aqui a nossa região, nosso fundo, tá? E aí volta a subir. O que a gente não quer que aconteça em Vale, pessoal, é o quê? É isso aqui, ó, é dar aquele respiro, né? O falso respiro. Cai, respira, cai. Fundos e topos descendentes, ó. A gente precisa que Vale passe pelo menos dessa região para engatar uma alta forte. Então precisa bater aqui, romper 64 e aqui e buscar o preço que já deveria estar nessa área de R$70, tá? Eu tenho Vale na carteira, eu tenho as ADRs, tá? Aqui pela corretora que eu utilizo para fazer trade, só mostrando aqui para vocês, para quem tá iniciando aqui no canal agora, só para entender que eu tenho Vale e tô tomando aqui um prejuízo, mas também tô recebendo dividendos dela, tá? $92 de prejuízo, 21% de queda, tá tranquilo aí, e a gente fica de olho, né? Uma tendência, ó, topos e fundos descendentes, não tá conseguindo nem bater na nossa linha aqui, a nossa linha de tendência de baixa, tá? Então vamos ficar de olho, porque se romper em algum momento ela, consequentemente é mudança de ciclo, tá? Mudança de ciclo aqui para as ações de Vale. Então vamos continuar, pessoal. O PMI industrial aqui veio 49,1 e a projeção era 49,5, abaixo de 50. Sabemos aqui, todos nós sabemos que isso nos mostra que a China tá tipo não crescendo, né? Tá retraindo. E se o próprio indicador, que na minha visão já é meio que manipulado de China, veio 49,1, então deve estar em 40 isso. A gente precisa entender isso, que o mercado ele sempre vai precificar isso também, tá? Então podemos ver que, ó, faz tempo que não fica acima de 50, mostrando crescimento. Era o que a gente faltava para nossas ações também continuarem subindo. Então, temos aqui um projeto de lei do governo, tá? Enviado na sexta-feira à noite, que eleva a contribuição social sobre o lucro líquido e o JCP. Os dois atinge a gente, tá? E também dá um alívio nas contas públicas do governo, vai ter uma arrecadação, né? Estima aí uma arrecadação de 21 bilhões, tá bom? E aí o de risco Brasil diminui. E aí as próprios juros, tanto os juros futuros aqui de 2 anos para de 10 anos, deveria estar diminuindo. E não está, tá? Então vamos ficar aqui no radar isso aí, com esse projeto de lei, tá bom? Então pega pesado para os bancos, porque os bancos distribuem muito juros sobre capital próprio e tem efeito direto, né? Direto no seu balanço, e para o investidor que recebe ele vai ter 5% aí, se passar esse projeto de lei, tá? Espero que não passe. Então, ó, temos aqui que a filha do Barzi comentou sobre, né? Ela defende aqui que, mesmo que os juros ele aumente, não vai fazer sentido parar de investir na bolsa, vai continuar na estratégia e vai continuar comprando boas empresas. Barzi defende a visão aqui de longo prazo em empresas com fundamentos e afirma que o aumento dos juros pode resultar em pechincha de ações. Verdade, e a gente precisa ficar com isso no radar, tá? Então, ó, ela deixa que é importante que o investidor pessoa física se preocupe apenas com o que consegue controlar e vai de encontro com o que eu sempre falo aqui com vocês. O que, segundo ela, é a quantidade de ações que é possível comprar com preço em tela aqui, e também aqui o preço, o seu PM. É isso que você consegue controlar, é o que você consegue controlar, é o que a gente consegue controlar. Agora, os fatos relevantes, a gente vai saber antes do mercado, porque a gente faz aqui o acompanhamento, mas só que a gente não consegue controlar eles, tá? Então é interessante. Eu concordo aqui com o que a filha do Barzi diz. Vai virar uma pechincha. E já deveria estar caindo nossa bolsa, porque, de novo, os juros eles estão tentando romper a região aqui de 12, então rendimentos
rendimentos aqui de 2 anos aqui do Brasil, tá? Então isso nos mostra quanto que deveria estar o nosso juro em 2 anos. Então isso mostra, ó, que tá tentando romper 12%, tá? Então fazendo isso, rompendo aqui, o Banco Central ele tende a olhar para isso e tende a precificar isso também, porque os próprios investidores estão precificando alto. Os de 10 anos também, ó, volta a subir, subindo forte. O que me deixa meio encucado, pessoal, é o que? A nossa bolsa de valores não está caindo, deveria estar caindo. Os juros aumentando, a bolsa não está caindo, tá firme e forte. Então vamos ficar de olho, porque nessa semana aí que iniciar pode ter algumas correções, tá? Aqui temos o fundo XPLG11, ele comunica, tá? No dia 30/8, para quem dormiu com as suas cotas, vai receber 78 centavos de proventos. A data do pagamento é 13/9/2024. Se você tem XPLG11, tem. Está no bom preço? Pessoal, tá, mas tem aquele case de Americanas, ok? Temos aqui o fundo imobiliário, o VISC11, também comunica, tá? Aqui que vai pagar 83 centavos por cota, então uma redução de 2 centavos comparado ao mês anterior, tá? O pagamento será realizado no dia 13 de setembro. Quem tiver com as ações na sexta-feira, no dia 30 de agosto de 2024, tá bom? Se você tem algum desses fundos, deixa no comentário que eu vou continuar trazendo aqui os fatos relevantes. Tivemos aqui também, para quem tem o XPML11, não negocia um preço interessante, uma reavaliação patrimonial, tá? Comunica aos seus cotistas e o mercado que concluiu na presente data o processo de reavaliação anual patrimonial dos seus ativos. Consequentemente, após a reavaliação, o fundo teve um impacto positivo de 467 milhões mencionados na cota patrimonial, que aumentou, tá? Então, ó, dessa forma, após a reavaliação, foi verificada uma valorização de 7,82% na cota patrimonial de junho de 24. E agora é 119,49 por cota. Então, positivo para o XPML11. A Auren Energia comunica a conclusão da aquisição do grupo Esfera Energia. Então, a gente tem essa compra de Auren, o mercado aí achando interessante, tá? Comprando aí a Esfera Energia. E a gente fica de olho no radar esse gráfico de Auren Energia. Por quê? Porque perdeu força, mesmo com a bolsa em super alta, subiu 15% a bolsa em quase 2 meses, e a Auren nem se movimentou. Então, tome cuidado que na correção a gente pode perder esse suporte, tá? O que me chama a atenção, eu queria compartilhar aqui com vocês, é que ontem tivemos aí um momento comprador para as ações de Auren, chegou até aqui 11,53. Positivo, tá? Vamos entender se vai ter aí uma reversão e vai continuar subindo. Mas, ó, temos um suporte forte acontecendo nesta região aqui de 11,27. Os fundamentos de Auren que eu quero aqui que você não se engane é o quê? Silas, está pagando um dividendo muito alto? Vai continuar? Pessoal, não vai continuar, tá? Então toma cuidado se você está fazendo aporte olhando para dividend yield dos últimos 12 meses. A projeção, no mínimo, antes de comprar IS, aqui para a Auren era 25 centavos anual, tá? Então, após a compra da ES, agora só Deus sabe quanto que a Auren vai distribuir, tá bom? Então a gente fica com a Auren no radar aqui, sempre analisando e falando dos seus fundamentos. Um fato relevante da Vivo chama atenção, né? É um aditamento. O programa foi aqui aditado ao fim de aumentar aqui o valor máximo de recursos que poderão ser utilizados em recompra de ações. Você ainda não percebeu, mas a Vivo está distribuindo aqui a amortização do próprio patrimônio e também agora ela vai e aumenta aqui o programa de aditamento, né? Então, ó, os recursos poderão ser utilizados para recompra de ações de 1 bi para 1,5 bi, mantendo-se todos os demais termos de programas aqui de recompra na ata do Conselho de Administração 4 de março, fato relevante, tá? Então isso mostra aqui que a empresa não tem para onde crescer, tá querendo distribuir, pode ser que ela continue distribuindo aí para os seus acionistas, tá? Então, ó, o Banco do Brasil traz um comunicado ao mercado que nos chama atenção, uma renúncia, né? O senhor Everton aqui, ele comunicou ontem, no dia 30/8, ele renunciou ao cargo de diretor de agronegócio, tá? E agricultura familiar, tá? Então já foi também feita a eleição do senhor Alberto para o cargo, tá? Então vamos ficar aí no radar, porque se caso fosse o presidente do Banco do Brasil, a cotação poderia dar aquela quedinha, abrir a oportunidade pra gente. Então sempre fica no radar. E aí, Silas, e Banco do Brasil, hein? O que você acha? Eu acho uma boa ação. Eu acho que, em vez de ficar olhando para fundo imobiliário agro,
é melhor pegar Banco do Brasil, né? O maior distribuidor aqui do Plano Safra, tá? Então, além disso, paga dividendos várias vezes no ano. Então, se você olha para os dividendos de Banco do Brasil, ó, a gente tem aqui, ó, pagou no dia 27/9, pagou não, né? Eu tô fazendo futurologia. Não. Vai pagar 27/9, pagou no dia 30/8, pagou 30/8, 30/8, 30/8, 28/6, 21/6, 21/6, 27/3, 29/2, 29/2, 29/2 e também no final do ano. Então ainda temos mais 2 pagamentos de dividendos chegando aí para o Banco do Brasil esse ano, tá? Olhando pelo dividendo inteligente. Então para o investidor isso aqui é muito positivo. Tá? Agora o preço, se o preço tombar e voltar de novo para a região de 27 aí, ixi, volto a comprar Banco do Brasil sorrindo. Então temos aqui no nosso radar Petrobras, né? Então a Petrobras, vamos colocar aqui PBR aqui. A gente tem Petro negociando a $15,23, uma quedinha de 0,39, né? Então fazendo aqui movimento, ó, um movimento de alta, não tem como, e tem aqui esse gap para fechar de 16. Comunica ao mercado que fez uma parceria junto com a Shell, tá? Em continuidade ao comunicado que foi enviado em 2023 e celebrou 26 contratos de concessão do quarto ciclo aqui da licitações de oferta permanente, adquiridos com a parceria da Shell na sessão. Então vai ser 70% aqui da Petro e 30% da participação da Shell, tá? Para explorar os blocos aqui, e são esses, ó, os contratos refere-se aos blocos aqui, tal. Neste leilão do quarto ciclo, tá? Então vamos cair de olho na Petrobras, porque aí tá investindo e também tá querendo aumentar a sua exploração e produção, tá? Os analistas dizem para manter Petro, né? Manter a $14, manter aqui a 17,96 e comprar a 20, né? Então, ó, só para você entender, a opinião dos analistas, 5, quando chega a 20, aqui eles estão dizendo, ó, o preço-alvo é 20, tá? Manda manter, se você tá com Petro e não bateu 17,96, e manda vender abaixo de 14. Nesse momento, 15, eu acredito que pode sim aí ter um pouquinho de alta, tá? Então, pessoal, agora nos resta Caixa SE3, tá? Caixa Seguridade, e recentemente saiu informações sobre aqui as casas, né? Então, o programa do governo está fortemente, então os financiamentos estão andando, e com isso as ações da Caixa contribuíram para uma alta, mas o mercado não está olhando só isso. Se você parar para analisar, o mercado está precificando aqui os dividendos trimestrais, tá? Porque quando uma empresa paga dividendos trimestrais é muito bom. E também essa informação da Caixa e das casas, e com isso volta de novo ao maior valor negociado, que foi aqui em maio, né? Abril-maio. Aqui ajustado bateu 16,46 e voltou de novo. Só que agora parece que encontrou, né? Tocou nessa região e já teve vendedores, ó. Então aqui a gente pode ficar no radar que pode ser uma resistência agora, tá? Então aqui vira uma resistência, e se Caixa for para 19, ela tende a voltar para essa resistência, tá? Ela tende a voltar e essa resistência ela vira suporte. Silas, e se a Caixa não voltar aqui, qual que é o nosso alvo? Se a Caixa não passar aqui de 16,50, né, dessa resistência, o meu alvo particular aqui para voltar a comprar no curto prazo seria essa região praticamente aqui, ó. Seria de 15,11, tá? 15,11 seria uma região interessante para voltar a comprar Caixa SE3. Subiu 4%. Então eu já tinha passado aqui para vocês a visão sobre, tá? Se você ainda não viu, volte o vídeo antes. E vamos aqui sempre estar ganhando dinheiro com os fatos relevantes, notícia, matéria, tudo que está acontecendo na nossa bolsa. Meus agradecimentos a todos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.